Fabrício Missi, sou professor de Economia da UFMG, trabalho na graduação e na pós-graduação, com temas relacionados à atualidade econômica, especificamente macroeconomia, e hoje convido vocês a participar desse quadro Compartilhando Ideias, do canal Opinião 10, que é sobre tributação. Existe um número mágico da relação carga tributária-PIB. O Brasil tem uma carga tributária elevada se comparado aos demais países da América Latina, mas não necessariamente é maior do que todos os países do mundo. Então a gente está ali numa classe intermediária, eu diria assim. Tem países que têm uma relação tributação-PIB bem maior do que a nossa, são países desenvolvidos, é verdade, e tem outros que têm uma carga tributária muito menor do que a nossa. Aí a questão de prestar serviços públicos varia também nesse level. Então tem países que têm um percentual menor e prestam serviços públicos de qualidade superior ao Brasil, mas tem outros países que, por ter isso, né, essa relação tributação-PIB menor, não conseguem prestar serviços públicos da forma como o Estado brasileiro presta. Nem aumentada nem diminuída. Eu acho que você tem que simplificar a carga tributária e mudar a composição. A simplificação é você reduzir uma série de impostos e alíquotas que dificultam o dia a dia e que impedem o desenvolvimento da atividade produtiva e do desenvolvimento da economia e uma série de fatores. E a outra é a composição. A carga tributária brasileira ela é muito centrada no consumo. Então, mais de 50% hoje da arrecadação é baseada no consumo. E isso gera distorções imensas, né, do ponto de vista de quem paga essa carga tributária. Então, como é baseado no consumo, quem paga mais tributos proporcionalmente à renda que ganha são as pessoas de menor renda. E isso é prejudicial, isso deve ser modificado, né? O sistema tributário brasileiro é baseado no consumo. Uma pequena parte é baseada na renda. Mas essa parte incidente sobre a renda também tem grandes distorções, porque boa parte dela é sobre o rendimento do trabalho. Então, aquela parte dos rendimentos que não são do trabalho são tributados de forma diferente. Então, eu acho que deveria melhorar essa forma de arrecadação. Só para te citar um exemplo, né? A gente sabe que quem recebe o salário paga aquelas 4 faixas definidas do imposto de renda. Quem recebe rendas de aluguéis, tanto de terras como de imóveis, paga uma tributação diferente. Essa tributação ela varia desde 0,3% até 20%. Então, ou seja, dependendo do tamanho do imóvel e da propriedade que você está arrendando, você paga uma alíquota que é diferente do que o rendimento do trabalho paga. Então, essas distorções poderiam ser melhoradas e aí você poderia ter um sistema tributário mais eficiente, no sentido que arrecadaria melhor e penalizaria menos a renda do trabalhador ou do consumidor. O lucro da empresa já tem contribuições que são até mais altas do que do ponto de vista internacional. Mas o que acontece é que o empresário consegue retirar parte desse lucro na forma de dividendos. E no Brasil, dividendos não são tributados. E isso é um problema. Então você tem forma de melhorar isso. Porque eu, como trabalhador, como assalariado, pago, né, dependendo do meu salário, aquelas faixas bem definidas. Mas o empresário que é dono de uma empresa retira um percentual do lucro na forma de dividendos e paga zero em cima disso. Eu acho isso extremamente injusto.
evidente que um sistema tributário mais justo seria aquele que incidisse menos nos produtos básicos e necessários à população e mais nos produtos supérfluos. A alíquota que incide sobre os produtos essenciais ainda é alta, né? Então estou falando de arroz, feijão, produtos de higiene, que são coisas de primeira necessidade. Então, evidentemente que eu sou favorável a você reduzir o tributo sobre os bens de primeira necessidade. A alimentação da população em geral e produtos de primeira necessidade. E você tributar produtos supérfluos, vinhos, bebidas importadas, e, enfim, coisas desse tipo. Minha intuição é que você poderia ter uma alíquota a mais no imposto de renda. Então, hoje a alíquota máxima é 27%. Você poderia criar uma quinta categoria incidindo sobre rendimentos acima de determinado valor, né, como alguns países têm. Então, 35% acima de determinado valor ou 40%. A alíquota pode ser estudada. E aí, eu não acho que necessariamente você precisaria mudar a faixa de rendimento. Eu acho que o imposto de renda ele é bem desenhado. O que se tem visto nos últimos anos é que ele não tem acompanhado a inflação. E isso é ruim, porque quem ganha mais paga menos, né, porque a alíquota incide sobre um rendimento menor, e quem ganha menos acaba entrando na faixa de rendimento que o imposto de renda incide, né, na primeira faixa. Então, se você fizesse uma correção do imposto de renda pela inflação, o último dado que eu tenho é que está defasado em aproximadamente 80%. Ou seja, quando ele foi criado, a faixa de isentos era muito maior. Como não foi corrigido e o rendimento cresceu, né, então as pessoas que antes não pagam e que não deveriam pagar, agora estão pagando na primeira faixa do imposto de renda. É evidente que alguma contribuição tem que ser feita e você tem que ajustar o sistema tributário. Mas, de novo, deve ser atendido o princípio da progressividade. Quem ganha mais deve pagar mais. Não dá simplesmente para a gente chegar e acabar com os tributos indiretos e cobrar só imposto de renda, porque aí uma boa parcela da população não vai contribuir e o Estado não vai ter condições de manter serviços públicos e de qualidade. Então, eu acho que o que precisa fazer é reformar o sistema tributário de uma forma profunda, que você consiga mudar a forma da composição em que o sistema tributário está baseado. Tributação sobre renda e patrimônio e menos sobre o consumo, mas de uma forma ou de outra todos devem contribuir para que o Estado possa financiar e melhorar a qualidade dos serviços e ampliar os serviços, especialmente na saúde, na educação e na segurança, que são os que afetam a população mais pobre e carente. Aqui a estimativa não é muito precisa, um problema é isso, a gente não tem muitos dados para saber isso. É complicado e eu vou dar um exemplo do porquê. Mas daria, aí depende do autor, de 30 bilhões a 50 bilhões. Não chega a ser necessariamente um volume de recursos que vai mudar a vida de todo mundo, mas você há de convir comigo que não é desprezível. Então você poderia injetar essa quantidade em hospitais, escolas, e de alguma forma isso chega lá na ponta no cidadão. Tudo que vier para ajudar a arrecadação do Estado e que melhorar a capacidade de financiamento de serviços públicos que atendem a população é ótimo. Mas não necessariamente a incidência desses tributos sobre as grandes fortunas vai revolucionar e resolver os outros problemas. O Brasil é um país grande, tem grandes desafios e precisa então de um volume de recursos muito maiores do que esse. Mas é bom que isso seja feito, até porque é socialmente mais justo, né? Então você tem, nos outros países fazem isso, sobre grandes fortunas e sobre herança. No Japão, por exemplo, a alíquota que incide sobre a herança é muito próxima a 50%. No Brasil isso está aproximadamente em 4%, porque é estadual, é o Estado que decide, então na média se aplica 4%. Então há uma margem que poderia ser aproveitada pelo Estado brasileiro para garantir uma arrecadação melhor e para conseguir financiar e ampliar a oferta de serviços públicos. É difícil você separar grandes fortunas com herança. Em geral, as duas coisas andam juntas, né? Então, se você, por exemplo, é filho de um empresário, o empresário morre, você herdou uma empresa, então é uma herança.
E essa empresa ela está operando, né? Então você tem um lucro lá grande, 200 milhões, 300 milhões. Isso é uma grande fortuna. Né? E isso vai acumulando ao longo do tempo. Mesma coisa terras, né? Você tem hoje fazendas que têm acima de 200 mil hectares de terra. São grandes fortunas e ao mesmo tempo grandes heranças. E a tributação não chega lá. Você tem formas de sonegar, de desviar, de fazer aplicações diversas que isso não aparece. O que acontece é que a renda que não é do trabalho tem uma tributação que é específica. Né? Então, quem tem rendas de aplicações financeiras ou de aluguéis, eles têm uma tributação específica. Então, o que você pode fazer é melhorar essa forma de arrecadação. O IOF, por exemplo, que incide sobre as movimentações financeiras, ele não foi criado para isso, ele foi criado para auxiliar a política monetária, ele tinha um outro caráter, mas ele incide sobre as movimentações financeiras. E a alíquota é irrisória. Então você poderia, por exemplo, aumentar o IOF, aumentar o imposto de renda que incide sobre os rendimentos ganhos nas aplicações financeiras. Hoje você tem um leque que depende do prazo, do tempo de maturação do título, então você pode melhorar isso. Né? Acabar com o rentismo, eu acho que no capitalismo é impossível. Você pode limitar um pouco para não proliferar demais. E aí o sistema tributário é uma área importante. Existe um crime de sonegação fiscal, então esse indivíduo deve pagar pelo crime. E aí a gente pode analisar se a legislação brasileira ela é muito branda, né? Tem pessoas que desviam fortunas e ficam 2 anos e depois saem de tornozeleira para viver nas suas casas, coisas. Então a gente pode entrar nessa discussão. Mas o que eu acho que é principal é de que o Estado deveria buscar reaver, né, o dinheiro que foi sonegado. Então o que acontece? O que você vê pessoas que sonegam tributos e desviam dinheiro público, compram fazendas, mansões e coisas desse tipo de aplicações financeiras, né, em paraísos fiscais. E o Estado, quando consegue reaver isso, demora, né, um tempo muito grande. Então você precisaria melhorar a legislação para reaver isso, porque é dinheiro público. Esse dinheiro público deve voltar. Eu não sei exatamente o dado, mas eu sou levado a crer, porque esses números não aparecem, que o que você recupera é uma parcela muito pequena em relação ao que é desviado. Existe uma proposta de reformulação do sistema tributário brasileiro que volta e meia aparece no Congresso. Isso está desde a década de 90 e agora recentemente voltou à pauta. Então, a gente não sair muito pessimista, né, tem coisas muito importantes que eu acho que tem ali. Então, o que tem ali é a simplificação de uma série de tributos. Então, hoje quem é empresário no Brasil, de fato, demora muito tempo, e tempo é recurso, né, para pagar todas as alíquotas, cumprir tudo o que o Estado exige. Então, uma das propostas é você reunir uma série dessas pequenas contribuições e alíquotas num único imposto, que é o imposto sobre valor agregado. Então, isso já está na pauta, na discussão atual, e isso é importante. Evidentemente que não é o que eu quero, né? O que eu queria é que o sistema tributário fosse reformulado para afetar a renda e patrimônio e, né, liberar um pouco o consumo. Mas dentro do que temos na pauta, pelo menos já é um progresso. Né? O grande problema na tributação brasileira hoje é o ICMS, né, que é o que incide sobre mercadorias e serviços. Ele é de competência estadual. Então, basicamente, hoje você tem 27 legislações sobre o ICMS. E mais, cada estado, ao fazer sua legislação, cria categorias em que você tem alíquotas diferentes que incidem o ICMS. Então, o último dado que eu vi é que tem alguns estados que têm, assim, em grandes números, mais ou menos 40 categorias de produtos com alíquotas diferenciadas sobre qual incide o ICMS, que já é diferente do estado vizinho. Então você imagina as empresas comercializando entre si, a confusão que é isso. Né? A proposta agora é de harmonização do ICMS, uma única legislação para todo o território nacional, né, e categorias bem claras, todos vão ter clareza de como vai funcionar. Melhorar, harmonizar isso para o território nacional é
um feito a ser feito e que eu acho que vai facilitar a vida de todo mundo.